Bom dia, hoje são 11 de abril de 2016, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Vou aqui novamente ler mais um artigo meu que eu fiz sobre o livro O Futuro de uma Ilusão. O Futuro de uma Ilusão, de Sigmund Freud. Neste livro aqui, a ilusão a que se refere o Freud é a religião. O internauta me mandou um recadinho sobre a pronúncia Sigmund. Ele está certo. A maioria pronuncia Sigmund, Sigmund, Sigmund. E não como eu digo, Sigmund. A maioria pronuncia Sigmund. E eu ouço também Sigmund. Mas a pronúncia aqui de uma palavra estrangeira não é o caso. Então vou continuar com Sigmund Freud, correto? Então vamos aqui. Vou mostrar mais um artigo que fiz sobre o livro do Freud. E você ouvirá a leitura desse artigo acompanhada a leitura por imagens de Brasília. Você verá agora as imagens aqui da Praça dos Três Poderes. A República Federativa do Brasil tem três poderes federais, não é? O poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Aqui na Praça dos Três Poderes, o nome já diz, Praça dos Três Poderes. O legislativo, você verá o prédio do Congresso Nacional. O judiciário, você verá o prédio do Supremo Tribunal Federal. E o executivo federal, você verá o prédio do Palácio do Planalto. Fiz rapidamente ali algumas imagens. Todos esses prédios que você verá, todas essas obras que ali estão, são da pena de Oscar Niemeyer. Vamos lá. Sigmund Freud e a ilusão religiosa. Caro leitor, este é o 8º artigo de uma série em que analiso alguns trechos do livro O Futuro de uma Ilusão, de autoria do austríaco judeu Sigmund Freud, 1856-1939, o pai da psicanálise. Na página 98, Freud, entre outras coisas, escreve, abre aspas, é duvidoso que na época do domínio absoluto das doutrinas religiosas, os homens tenham sido, em geral, mais felizes do que hoje. Mais morais, certamente não eram. Fecha aspas. Você, leitor, entendeu a verdade acima, dita pelo mestre Sigmund Freud, não é mesmo? E olhe que ele escreveu isso em 1927, portanto, há 88 anos. O que diz acima o psicanalista Freud? Ora, ele está dizendo, em termos mais simples, que não é verdade afirmar que, no mundo antigo, quando a religião tinha o poder absoluto, as pessoas eram mais felizes, honestas, íntegras, portadoras de uma moral elevada. Ora, é muito comum, caro leitor, religiosos dizerem que quem acredita em um Deus ou em vários deuses é uma pessoa mais feliz, mais honesta, mais íntegra que um ateu. A gente vê essa mentira deslavada em livros religiosos, em programas evangélicos, por meio de apresentadores de programas de televisão, etc. Em vários vídeos e artigos meus acerca de religião, mostro, por exemplo, o discurso falso do espírita Allan Kardec, quando ele, entre outras coisas, diz que os incrédulos
ateus estão a um passo do suicídio e que são pessoas que sofrem de frouxidão moral, ou seja, que os ateus, por não acreditarem em Deus, se sentem livres para praticar os piores crimes. Que discurso mentiroso, não é mesmo, leitor? Freud, que estudou profundamente a psique, mente humana, sabe muito bem que essa propaganda religiosa é falsa. E, para alguém concordar com o mestre austríaco judeu, nem é preciso estudar psicologia e psicanálise. Basta ler um pouco sobre a história do homem na face da Terra. A história da civilização nos mostra, clara e irrefutavelmente, que o homem antigo, mergulhado na ignorância e na religião, não era mais feliz, mais honesto, mais íntegro, com moral mais elevada que o homem de hoje. Ora, caro leitor, no mundo antigo, marcado por profunda ignorância, a religião reinava. Tudo era explicado à luz da religião. O homem antigo vivia religião, respirava religião durante 24 horas por dia. E o que esse homem religioso fazia? Ora, a resposta é fácil e está registrada nos livros de história. O homem antigo, apesar de acreditar em deuses, praticava as piores barbaridades: homicídios, intolerância religiosa, estupros, roubos, etc. Ou seja, a crença extrema em deuses não serviu como um freio à maldade humana. Quando a religião tinha poder absoluto, ou seja, quando ela ditava as regras, o mundo era muito pior. E a história prova essa verdade. Veja, leitor, como exemplo, a história do Brasil, país em que moramos. Os portugueses chegaram aqui em abril de 1500. Eles viram os índios com suas religiões, deuses, ritos e rituais. Como os portugueses eram cristãos católicos em geral, trouxeram para cá sua religião, a cristã católica. A partir daí, ninguém tinha liberdade de crença. Veja, leitor, o que está escrito na primeira Constituição do Brasil, de 1824. Logo no início está escrito que ninguém deveria professar sua fé religiosa em público, a não ser somente os cristãos católicos. Somente os cristãos católicos poderiam, por exemplo, abrir templos, igrejas. Quem não era cristão católico deveria ficar calado em sua casa e ponto final. Percebeu, leitor, a maldade? Nessa época, a religião dominava, dava as cartas, tinha o poder absoluto. E veja a intolerância religiosa. Entendeu, leitor? Como Sigmund Freud tem razão quando diz que, no mundo comandado pelas religiões, nem tudo são flores. Quando o cristianismo, por exemplo, tinha força e poder, veja o que os cristãos faziam. Veja a história da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela não permitia a liberdade de crença. Veja também a desgraça que os cristãos protestantes também faziam. E tudo isso num mundo em que a religião dominava.
Entendeu, leitor? Como Freud tem razão? Hoje, ano 2016, o Brasil não é mais um país dominado pela religião. É um país laico. E hoje existe liberdade de crença religiosa garantida pela Constituição Federal, o que não havia na época em que era um país cristão católico, comandado pela religião. Freud tinha razão.